Olá, hoje são 22 de março de 2020. Nesse vídeo nós vamos fazer um apelo ao senhor presidente da República. Assim, siga a liturgia do cargo, meu presidente. Isso é o que está na capa do vídeo aí. Coloquei ali 4 fotografias que depois vão ser discutidas ao longo do assunto. Então, esse é um apelo veemente que nós, apoiadores, fizemos ao nosso presidente para que ele mude as atitudes que estão prejudicando ele, a imagem dele, a imagem do governo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e também colocando em uma saia justa todos os seus apoiadores, que o chefe da nação ele está obrigado a seguir um protocolo, uma liturgia do cargo, além de abster-se desses comportamentos incompatíveis com a importância do cargo que ele exerce. Então, exemplo, aquelas entrevistas diárias que ele dá no portão de entrada do Palácio do Planalto, aquele bate-boca com jornalistas de esquerda, que estão ali, notadamente, só para ridicularizá-lo, ofendê-lo, provocá-lo, e ele tem consciência disso. Ele sabe que nós vivemos numa sociedade completamente subvertida, de marxismo cultural, gramscista, e que faz uma ruptura, né, com a consciência das pessoas, e muitos até perderam a sensibilidade, o respeito, a ética, eles são desprovidos de senso de patriotismo ou de amor ao próximo, inclusive de compaixão pelas pessoas, enfim, são esquerdistas. Então, nunca vi uma pessoa de esquerda, por exemplo, enrolada na bandeira nacional ou desfilando no meio de patriotas, muito menos preocupada com o desemprego do país, com a falta de comida, com os problemas de saúde pública. Então, muitas pessoas acham, a maioria das pessoas acham, porque a Constituição diz assim, que o Estado tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele precisar. Se ele está doente, o Estado tem que lhe dar saúde. Se ele está sem alimentos, o Estado tem que lhe dar alimentos. Se ele quer educação, o Estado tem que lhe dar educação. As pessoas só pensam que tem deveres, ou que tem obrigação. Deveres não precisa. Então, esse é o problema. Então, eu estou falando dos recentes episódios que envolveram o presidente Bolsonaro e as suas atitudes que ele toma fora do protocolo, como aquela no dia 15 de março, quando ele estava dentro do palácio, né, por recomendação do seu médico particular, por recomendação do ministro da Saúde. Mas mesmo assim, quando passou o pessoal lá, os seus apoiadores, ele saiu para a rua para festejar, apertando mão de pessoas e tirando selfie. Então, o que aconteceu ali? Ele arriscou a vida dele de ser contaminado ou também de contaminar pessoas, caso ele tivesse contaminado. Então, o capitão, ele é um homem inteligente, ele não é como aqueles cabo velho da cavalaria lá do tempo que eu servia, 40 anos atrás, que sabiam mal e porcamente escrever o nome, né? Pessoas que não tinham acesso à cultura. Ele não. Então, com essa atitude dele, ele jogou mais gasolina na fogueira, né? E tudo que os seus adversários queriam era que ele fizesse isso aí mesmo, para chamá-lo de responsável, para dizer que ele estava levando o povo para uma fria, né? E não é isso que nós queremos de um presidente da República. A pessoa que nós elegemos e que nós temos que mantê-lo no cargo, porque se ele sair de lá, a coisa fica ainda pior. Então, nós não vamos mudar o Brasil, não vamos mudar a cultura do povo em 4 anos. Isso aí é uma coisa que já vem de muitos anos. Mas nós podemos contornar e evitar muito desabor. Então, ele sabe que a esquerda brasileira e a esquerda mundial está fazendo de tudo para retirá-lo do cargo, para derrubá-lo do poder. A esquerda não aceitou perder para um presidente conservador. Não vê o caso do Trump nos Estados Unidos? Já moveram um processo de impeachment contra ele, não conseguiram derrubá-lo, tem outras em andamento e ameaças, e ele fica mais forte, mas porque ele dá a resposta na lata e ele se mantém como um estadista. Ninguém vai ver o Trump com a camiseta de educação física xingando o repórter na porta do palácio. Ele não faz isso. Ele dá as entrevistas e dá o troco na hora certa. Então não é à toa que já tramitam lá pelas gavetas do Congresso, lá nas gavetas do presidente da Câmara, seu Botafogo, 3 pedidos de impeachment do nosso presidente da República. E todos eles por motivos fúteis, motivos como esse aí do dia 15 e outras baboseiras lá, que só servem para provocar desgaste no governo e assassinato de reputação do presidente. Tudo bem que ele é um homem honesto, a gente sabe que ele é um homem honesto, que ele é corajoso, que ele é íntegro. Isso a gente está cansado de saber. Mas a esquerda não quer saber. A esquerda quer o poder e a esquerda quer retirá-lo, quer derrubar ele do poder.
Então, os 3 pedidos de impeachment que foram protocolados por partidos de esquerda, a Rede, o PSOL e o PSDB, todos foram pelos mesmos motivos. E os protagonistas desses pedidos foram os deputados Leandro Graz, da Rede, do Distrito Federal, a Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, e o terceiro, o Alexandre Frota, que é do PSDB, que se elegeu lá pelo PSL nas asas do Bolsonaro e depois o traiu. Então, de repente, isso é muito perigoso, porque de repente eles juntam todos esses pedidos e aceitam como se fosse um pedido único, e aí o STF é o primeiro a dar uma liminar para afastar o presidente. Quem duvida, aguarde para ver. Então não dá para cutucar onça com vara curta, porque a esquerda ela está com apoio da mídia e apoio da ONU e apoio dessa gente do internacional e do globalismo, pode fazer uma besteira no país. E do jeito que as coisas vão, pelo andar da carruagem, o prognóstico não é bom. Então, mas o mais impactante desses factoides todos da semana foi o vídeo aquele feito pelo presidente da República no sábado do dia 21, gravado no jardim do Palácio do Planalto, com seus filhos lá, pelos seus filhos, né, o 01, 02, 03. O presidente da República se apresentou à nação brasileira de bermudas, de chinelo e com uma camiseta lá de um time de futebol. Nem era uma camiseta polo, uma camiseta de marca, era uma camiseta de um time de futebol. Então, a foto e o vídeo foram publicados em todas as mídias sociais, em toda a imprensa, e o pior é que o presidente cometeu um erro até no pronunciar o nome do hospital no início do vídeo, além de provocar uma corrida histérica das pessoas atrás de um remédio que estaria sendo usado experimentalmente no tratamento do Covid-19. Isso começou nos Estados Unidos, falaram lá que estavam fazendo um teste e ele já correu na frente. Na verdade, foi o próprio presidente da República que foi mal assessorado. Quem deveria dar essa notícia seria o ministro da Saúde, que é a área técnica do Brasil, nessa área, nesse momento, e mais tarde, então, ele poderia até, se quisesse, fazer um pronunciamento em rede nacional, mas com terno e gravata, como se recomenda o protocolo para um chefe de Estado. Não ficar falando no jardim, aquela excrescência ali, que daí a esquerda vem tudo em cima dele. Eu sou um apoiador dele, votei nele e quero que ele fique até o final do mandato. Para isso ele foi eleito. Mas não dá para misturar as coisas. Quer ser simples, quer ser uma pessoa despojada, seja, mas na hora de dar uma entrevista ou na hora de gravar um vídeo, faça as coisas bem feitas, para evitar essas críticas. A esquerda nunca vai entender isso. Então, em meio a essa grave crise sanitária do Brasil, o chefe da nação deveria falar só em pronunciamentos oficiais, acompanhado dos técnicos da respectiva área. Isso é o que eu penso. Ah, vou falar de agricultura, chama a ministra da agricultura. Vou falar de segurança, chama o ministro Sérgio Moro. Eu vou falar de saúde, chama o ministro Mandetta, que é as pessoas que são da área, que conhecem e sabem, porque ele não vai ficar dando explicação infundadas ali. Bom, ele não pode também ficar servindo de bobo para os comunistas, porque eles estão ali justamente para provocá-lo, para derrubá-lo, para desmoralizar o presidente. Como fez ontem aquele jornalista do Estadão, ou da Folha, nem lembro, que perguntou ao presidente por que ele não divulgava os 2 exames que ele fez para saber se ele estava ou não infectado pelo coronavírus. E o presidente da República deveria ter dito de plano, assim, né, que o seu exame era uma coisa pessoal, que era do seu prontuário, que só interessava a ele como paciente, e encerrava o assunto por ali. Mas não, ele quis tentar dar uma explicação, explicar o óbvio para um jornalista comunista que não se contentou e repetiu a pergunta e insistiu que ele não tinha respondido a pergunta. Aí então ele passou a palavra para o ministro Mandetta, que deu uma longa explicação técnica e jurídica sobre o exame. Eu considerei aquilo, na verdade, uma afronta, um desrespeito ao chefe da nação. Os caras queriam avacalhar com ele, e ele não percebeu isso, ele não percebeu. E continua sempre fazendo isso. Por isso que eu venho fazer esse pedido aqui, veemente, ao presidente, em nome de todos os apoiadores, que parem com isso, que se comporte como um estadista e comece a bater forte nesses caras, ou ele cai. Pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal ali, César Ramos do Extravox. Compartilhe com seus amigos, curta. Isso é muito importante. São informações, são reflexões relevantes.